A seguir você acompanha a mensagem dublada de Billy Graham com o tema Quem é Jesus? Na descrição deste vídeo compartilhamos diversas de suas obras. Para um conteúdo cristão relevante acesse talmidimdecristo.com.br. Vou pedir que todos nós baixemos nossas cabeças em oração. Todas as cabeças baixas e todos os olhos fechados. Para muitos milhares de pessoas aqui hoje, esta será uma hora de decisão e vocês nunca mais serão os mesmos a partir de hoje. Mesmo que você recuse Cristo, você nunca mais será o mesmo. Uma vez que você o enfrentou, uma vez que ouviu o Evangelho e o rejeitou, você nunca mais será o mesmo. Diz que quando o jovem rico rejeitou Cristo, ele se afastou entristecido, emocionalmente abalado. Porque quando você rejeita as reivindicações de Cristo, isso é algo muito sério. Será uma hora de decisão para muitos que o receberem hoje. Sua vida e casa nunca mais serão as mesmas. Então vamos ouvir com atenção, em oração e com reverência hoje, a mensagem da Palavra de Deus. Vamos orar. Pai nosso, te agradecemos por esse amor de Deus que alcança o mundo inteiro e envolve toda a humanidade. Tu amaste os russos e os chineses tanto quanto amaste os britânicos, os americanos ou os africanos. Tu amaste o mundo inteiro e enviaste teu filho para morrer por todo o mundo. E todos nós estamos incluídos no teu plano de redenção e te agradecemos porque, neste momento da história, podemos nos levantar e proclamar as boas novas, que Deus é amor e que Deus está disposto a perdoar. Oramos para que muitos, neste dia, recebam essa mensagem, a aceitem, a coloquem em prática e vivam por ela, pois pedimos isso em nome dele. Amém. Temos tido um tempo maravilhoso aqui em Chicago. Acho que o Cliff já contou para vocês o quão grande é este prédio. Não existe nenhuma arena coberta no mundo, exceto o Astrodome em Houston, Texas, que seja maior do que esta. E aqui hoje, milhares de pessoas, praticamente lotando o local, como tem sido quase todas as noites durante esta cruzada, exceto, acho eu, na noite de abertura. Mas temos tido multidões gigantescas vindo a esta grande arena noite após noite, e temos visto milhares de pessoas vindo à frente para fazer seu compromisso com Cristo. Agora, hoje, quero que vocês abram comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11. O capítulo 11 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 29. Começando no versículo 29. Espero que você tenha a sua Bíblia. Quantos aqui trouxeram a Bíblia hoje? Levantem-nas, olhem para as Bíblias. Milhares de Bíblias por toda parte. Agora, o capítulo 29 o capítulo 11 e o versículo 29 do Evangelho de Lucas, e, ajuntando-se as multidões, começou a dizer: esta é uma geração má. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para Nínive, assim também o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Agora,
O antigo Israel queria que Jesus fizesse algo sensacional para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo nesta passagem: vocês estão buscando um sinal. Tudo bem, eu vou lhes dar um sinal. Eu sou o sinal. E Jesus estava dizendo que o povo dos dias de Jonas ouviu a mensagem de Deus e se arrependeu, e que eles se levantarão no juízo como testemunhas contra o povo dos dias de Jesus que o rejeitou. Ele disse: a rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão, mas ele disse em mim: vocês têm uma sabedoria maior do que toda a sabedoria de Salomão. Ele disse: vocês são cegos. Não conseguem ver a verdade. Vocês são surdos e não conseguem ouvir a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sinal. Agora, quando você se depara com Jesus, qual é a sua reação? Quando você é confrontado com Jesus Cristo, qual é a sua reação? A reação dos escribas e fariseus foi de hostilidade. O povo da época de Nínive se humilhou e se arrependeu quando enfrentou e se deparou com Deus. E a pergunta que todos nós fazemos hoje é esta: o que você pensa de Cristo? No momento, há uma ópera rock chamada Jesus Cristo Superstar. Por todo o país, milhares de jovens estão falando sobre Cristo. Eles não conseguem escapar dele. Há uma peça da Broadway agora chamada Godspell, uma versão musical do Evangelho de São Mateus. Há um novo filme chamado Brother John, em que Sidney Poitier interpreta Jesus Cristo na forma de um homem negro do Alabama. A capa da revista Life, algumas semanas atrás, trouxe Jesus Cristo Superstar, e essa ópera rock vinda da Inglaterra estava confrontando os jovens com uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Uma investigação eletrônica de 87 minutos sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus? E a ópera termina com a voz de Judas voltando dos mortos e ainda questionando quem é Jesus. Não me entenda mal, diz Judas na ópera. Eu só quero saber. Então o coro marcante segue Jesus Cristo Superstar. Você acha que é quem dizem que você é? Jesus Cristo, você acha que é quem dizem que você é? É interessante para mim que, em 1971, as peças, os livros, as óperas, os filmes sobre Jesus. Nossa geração não consegue escapar de Jesus. E quando saiu o Good News for Modern Men, uma nova tradução do Novo Testamento pela Sociedade Bíblica Americana, eles venderam 25 milhões de cópias. Nós não conseguimos escapar de Jesus. Nunca ouvi falar de uma ópera ou peça sequer sobre Buda, Maomé ou Gandhi, mas a nossa geração ficou obcecada por Jesus. Os jovens estão falando sobre Jesus. Ele é o assunto das conversas hoje em dia no campus, nas escolas, em todo lugar. Os jovens estão discutindo sobre Jesus Cristo e estão fazendo a pergunta: quem é ele? Quem é esse Jesus? Nós não conseguimos escapar dele. Você se lembra daquele dia em que Saulo, que perseguia os cristãos, estava a caminho de Damasco e uma luz ofuscante apareceu e ele caiu? E a primeira pergunta que ele fez foi: quem és tu, Senhor? A pergunta que a nossa geração de jovens nos camp está fazendo hoje é: quem és tu, Senhor? Quem é Jesus? Por que não conseguimos escapar dele?
Porque ele está em nossa consciência e em nossa mente, a ponto de nossas peças, nossos poemas e nossas óperas serem sobre ele. Ele é apenas um herói revolucionário ou é algo mais? Ele só viveu 33 anos. Ele nunca viajou mais de 160 quilômetros. Ele nunca teve nenhuma educação formal. E mesmo assim, 2000 anos depois, uma geração inteira está falando sobre Jesus Cristo. Alguns dizem que ele era um louco. Algumas pessoas do seu tempo diziam que ele era louco. Diziam que ele era um maníaco. Será que era mesmo? Havia outros que diziam que ele era revolucionário. Ele era um revolucionário? No sentido de que ele mudou a vida das pessoas, sim, mas ele nunca liderou uma revolução contra Roma. Ele nunca liderou uma revolução contra as autoridades existentes. Na verdade, alguns tentaram convencê-lo a fazer isso e outros achavam que ele faria. Mas quando perceberam que ele estava construindo um reino espiritual, perderam o interesse por ele. E quando tentaram tentá-lo, ele disse: "Tragam-me uma moeda." De quem é a imagem nessa moeda? Eles responderam: "De César." Ele disse: "Muito bem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." E as Escrituras dizem que eles pararam de fazer perguntas a ele. Eles não sabiam responder. Ou será que Jesus era um homem do sistema? Algumas pessoas dizem que ele representava o status quo. Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo é aquele sobre quem a cultura ocidental foi construída e que a América é, na verdade, a organização de Jesus na Terra. Bem, quero dizer a vocês, se a organização dele depende da burocracia que construímos em Washington, estamos perdidos. Não há muita esperança para o mundo. Jesus Cristo não é o Cristo do sistema. Ele está construindo outro reino. Ele está construindo um reino eterno. E aí tem gente que diz que ele foi o primeiro hippie. Dizem que ele tinha cabelo comprido, andava com seus discípulos em uma espécie de comunidade. Na verdade, a gente não sabe como ele era fisicamente. Não sabemos se ele tinha uma barba longa ou não. Essas são apenas imagens que os artistas pintaram. A gente acha que ele tinha. Não sabemos se ele tinha cabelo comprido ou não. Provavelmente ele tinha, porque naquela época esse era o estilo das pessoas. Mas nós não sabemos. Não temos uma foto de Jesus. E Deus fez isso de propósito para que não adorássemos uma imagem. É isso mesmo. Porque Deus é espírito e deve ser adorado em espírito. E também houve pessoas que disseram que ele era deliberadamente mau, que ele era um homem mau, que ele era o diabo. Sim, ele era. É isso mesmo. Essa é a pergunta. Jesus Cristo, quem é você? Quem é Jesus? Não podemos escapar dele. Tentamos fugir dele, mas lá está ele. Ele continua aparecendo em todo lugar. É isso mesmo. Nossos maiores filósofos escrevem sobre ele. Nossos maiores historiadores escrevem sobre ele. Nossos maiores poemas e peças são sobre ele. Nossa maior arquitetura é sobre ele. Mesmo na União Soviética, você vai ao Kremlin. Eu estive no Kremlin e ele é todo cheio de pinturas e imagens sobre Jesus. Você vai a qualquer lugar na arte soviética. Vá a qualquer lugar na União Soviética e verá imagens na arte e muitas das músicas têm a ver com Jesus. Eles não podem escapar dele.
Bem, sabemos algumas coisas sobre ele. Isso mesmo. Sabemos que ele era um homem. Jesus era completamente humano. Ele era representante do homem porque a Bíblia diz que ele foi identificado, ele foi contado com os transgressores. Sabemos que ele estava com fome, sabemos que ele ficou com sede, sabemos que ele ficou cansado. Sabemos que ele teve as alegrias da amizade. Sabemos que ele chorou no túmulo de um ente querido falecido. Sabemos que ele tinha todas as características de um homem, ainda assim. Curiosamente, a Bíblia diz que ele nunca cometeu um pecado. Na verdade, ele ficou diante das pessoas de sua geração e disse: "Eu nunca cometi um pecado." Ele disse: "Se algum de vocês, meus vizinhos, já me viu cometer um pecado, eles não puderam dizer nada." Agora, imagina só, seria algo e tanto um homem aparecer, com 33 anos de idade, e dizer: "Quem de vocês já me viu cometer um pecado?" Se eu dissesse isso, minha equipe pular e dizer: "Eu já vi." Minha esposa está aqui. É verdade. Ele está voltando para casa. Todos nós somos pecadores, mas Jesus foi tentado em tudo, assim como nós. Ele passou por todas as tentações que você já enfrentou. Não existe provação, teste ou tentação pela qual Jesus não tenha passado antes de você. E ele resistiu a todas e venceu todas elas. É verdade, e isso é um fato que não se pode negar de forma alguma. Em todas elas, ele era um homem, É verdade. assim como você. Mas ele era mais do que isso. Ele afirmava ser o único, unigênito, encarnado Filho de Deus. Na verdade, ele afirmava ter pré-existência. A Escritura diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus." É verdade. Antes do tempo começar, ele já existia. Ele disse antes de Abraão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou em existência eterna. Não é de se admirar que eles tenham ficado irritados, atirado pedras nele, tentado matá-lo e, no fim, o crucificaram. Ele se levantou e disse: "Eu sou Deus." Ele era mesmo? É verdade. Será que ele era quem dizia ser o Filho do Deus vivo? Um dia ele perguntou aos seus discípulos: "Quem os homens dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias ou Elias." Ele disse: "Não me interessa o que as pessoas dizem. Pedro, o que você diz?" Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus disse: "Pedro, foi bem. Passou na prova. Mas, Pedro, não são seus. Vieram de Deus. Deus." Jesus Cristo afirmou ser o Filho do Deus vivo. E você sabe, na sua encarnação ou no seu nascimento, aquilo não foi o seu nascimento, ou não foi o começo, não foi a origem de Jesus. Aquilo foi o começo, foi o início da sua encarnação, porque ele sempre existiu. De eternidade a eternidade, ele é Deus, diz a Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o Logos, a palavra de Deus, o Deus eterno, tornou-se carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem entre nós. É isso que a Bíblia ensina. E quando você se aproxima de Jesus Cristo, precisa aceitar isso. Ele não foi apenas mais um revolucionário. Ele não foi apenas mais um hippie.
Ele não foi apenas mais um grande homem. Ele era Deus em carne e osso. E a ética que ele ensinou. Nunca um homem falou como aquele homem. Quando você leva um tapa de um lado, ele diz, ofereça o outro lado. Ele nunca disse o que fazer depois disso. Mas ele disse, perdoe 70 vezes 7, faça as contas. E quanto às pequenas irritações da sua esposa ou do seu marido? 70 vezes 7 você deve perdoar. Minha esposa uma vez disse que o segredo de um casamento feliz são 2 bons perdoadores. E é exatamente isso. 2 bons perdoadores, pessoas que conseguem perdoar um ao outro. Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não são apenas nossas ações externas que Deus julga, mas também os pensamentos e intenções do coração. Intenso. Ele disse, Moisés disse nos 10 mandamentos, não cometerás adultério, mas eu vos digo que, se alguém olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ele disse, Moisés, não matarás, mas eu vos digo, se alguém tiver ódio no coração contra seu irmão, é culpado. Ele levou a ética do homem ao mais alto nível e exigiu que vivêssemos esse tipo de vida. Ele próprio viveu esse tipo de vida. E as Escrituras dizem que ele julga o interior. O Procurador-Geral dos Estados Unidos disse outro dia que a América está mais ameaçada de dentro do que de fora. E o mesmo acontece com você aqui hoje, em sua vida pessoal. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Jesus disse, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, furtos e blasfêmias. Todo o mal do mundo vem do coração humano. Amém. Isso precisa mudar. Por isso Jesus, nascer de novo. Se converter. Você precisa de um novo começo, e ele pode fazer isso. Como você explica Jesus? Jesus Cristo, será que tu és quem dizes ser? Você sabe, só trouxeram 3 acusações contra ele para crucificá-lo. Primeiro, disseram, esse homem ama os pecadores. Essa foi uma das acusações. A segunda, ele curou no sábado. E a terceira, ele afirmou ser o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Olhe para a autoridade dele. Jesus aproximou-se deles e disse, toda a autoridade me foi dada. Eu sei de uma coisa, ele perdoou pecados, e nenhum profeta jamais fez isso. Amém. O próprio Jesus perdoou pecados. Ele disse, teus pecados estão perdoados. Eu sei que ele tinha autoridade sobre a natureza. Um dia, numa noite, ele estava em meio a uma tempestade. Os relâmpagos brilhavam, o trovão roncava, o mar estava agitado, o vento soprava, os discípulos estavam com medo, e Jesus dormia no barco. E ele se levantou no barco e disse, silêncio, acalma-te. Os relâmpagos pararam de brilhar, o trovão parou de roncar, a chuva cessou, o vento se acalmou e o mar ficou tranquilo, e a natureza obedeceu a ele. E os nossos jovens acreditam nisso hoje, porque uma das músicas mais tocadas por eles no momento é coloque sua mão na mão daquele que acalmou o mar. Amém. Ele acalmou o mar. Ele tinha poder sobre a natureza. Eu estava voando. Cliff Barrows e alguns de nós estávamos voando há algum tempo. Acho que estávamos saindo. Estávamos em um tufão saindo das Filipinas. E, pouco antes de sairmos do tufão,
O capitão do avião tinha me convidado para sentar lá na frente com ele e estava relativamente tranquilo. Pegamos muita chuva e tudo mais, mas não estava tão turbulento. Mas, de repente, o avião bateu em alguma coisa. Parecia, para mim, que ele tinha batido em uma parede. Ele sacudiu, tremeu, balançou e subiu e desceu por uns 2 minutos. E então, de repente, saímos para um sol brilhante, em um ar tranquilo. E o capitão se virou para mim, com o suor escorrendo pelo rosto. Ele disse, isso foi Deus nos mostrando que há algo aqui em cima mais poderoso do que este avião. Amém. Mas Jesus podia pegar uma tempestade dessas e reverter a situação. Ele podia pegar o relâmpago e jogá-lo de volta para a nuvem. Ele tem poder sobre a natureza. Por quê? Porque ele é o Deus da natureza. Essas são as leis dele, elas o obedecem. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Li, outro dia que Mao Zedong, na China, afirma ter curado 80% de todas as pessoas surdas na China. E um daqueles homens que voltou com o time de ping-pong disse que Mao Zedong é o Jesus Cristo da China hoje. Eles falam sobre culto à personalidade. Pelo que vejo, eles têm uma personalidade e tanto por lá. Mas Jesus realmente fez os cegos enxergarem. Ele fez os surdos ouvirem. Ele fez os mudos falarem. Ele ressuscitou os mortos, de acordo com o relato. Ele tinha autoridade sobre os demônios. Você pergunta, Billy, você acredita em demônios? Com certeza acredito. E Jesus enfrentou demônios várias vezes e ele podia expulsá-los. E pessoas que estavam insanas sob o poder dos demônios recuperavam a sanidade. E então olhe para a morte que ele teve. Algum homem já morreu como Jesus? Os relâmpagos brilharam, o trovão rugiu e a terra começou a tremer. E até mesmo os soldados confessaram que aquele devia ser o Filho de Deus. Qualquer um que consiga ver Jesus naquela cruz e não se comover tem um coração de pedra. Primeiro, tiraram as roupas dele. Depois pegaram longas tiras de couro com bolinhas de aço ou chumbo na ponta e o chicotearam nas costas até que ele mal conseguia ficar de pé. Então colocaram uma coroa de espinhos em sua testa e seu rosto sangrava. Amém. E riram dele, cuspiram em ele e zombaram dele. E com um estalar de dedos, 72 mil anjos já haviam sacado suas espadas, prontos para resgatá-lo e acabar com a existência deste planeta no universo. E Jesus disse, não, eu nasci para isso. Isso mesmo. E ele arrastou, levantou e carregou aquela cruz. E vocês, negros, nunca se esqueçam de uma coisa, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz era um homem negro. Aham. E nunca se esqueçam de outra coisa, Jesus pertence à África tanto quanto pertence à Europa e à Ásia. Ele nasceu naquela parte do mundo que faz fronteira com a África, a Ásia e a Europa. E Jesus não era um homem branco como eu, nem era tão negro quanto alguns de vocês. Nós não sabemos qual era a cor da pele dele, mas deve ter sido uma cor escura como a das pessoas do seu tempo, porque ele era um homem como eles. Amém. Nunca diga que é uma religião de homem branco ou de homem negro. É uma religião mundial. Ele pertence ao mundo. Quando ele morreu naquela cruz, o pregaram, eles colocaram os pregos em suas mãos. E você sabe o que ele disse? Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoe-os.
Você perdoaria alguém que coloca pregos em suas mãos, mesmo sabendo que não merece? Ele não se contorceu, ele não gritou, ele não berrou. Ele simplesmente suportou e disse: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Foi assim que ele enfrentou a violência do seu tempo. E então, na cruz, ele disse: Meu Deus, por que me abandonaste? E então ele abaixou a cabeça e disse: Está consumado. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o seu plano de salvação estava concluído. Amém. Deus agora pode perdoar todos os seus pecados porque Jesus completou o plano de Deus para a sua salvação. Por quê? Veja, Deus conhece cada um de vocês pelo nome. Ele tem até os fios de cabelo da sua cabeça contados. Deus olha para você como se você fosse a única pessoa em todo o universo. Ele vê você e somente você. E naquela cruz, Jesus teve a capacidade de pensar em você. Amém. E ele te amou o suficiente para permanecer na cruz. Já existiu amor igual a esse? Quando ele poderia ter sido resgatado e levado de volta ao céu para sentar em seu trono, mas não fez isso. Ele disse: não. Estou fazendo isso pela alegria que está proposta diante de mim. Porque ele viu que ressuscitaria dos mortos. Ele viu que, nas gerações futuras, haveria um povo reunido em seu nome que formaria o seu corpo. Ele viu o dia em que reinaremos com ele em seu reino. Amém. Sim, eles o colocaram em um túmulo, e é aí que Jesus Cristo Superstar o deixa. Mas lá em Kansas City, algumas pessoas pegaram a ópera rock e levaram adiante, até o próximo passo, a ressurreição. Amém. E se você não tem a ressurreição, você não tem evangelho algum. Jesus Cristo está vivo. E quando eles foram ao túmulo naquela manhã, ouviram a melhor notícia que o mundo já conheceu. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo hoje. E o que inspirou os discípulos a virar o mundo de cabeça para baixo em sua época foi a ressurreição. Eles foram por toda parte declarando que Jesus está vivo. Sabe, alguns de nós cristãos vivemos como se Jesus estivesse morto. Ele não está morto. Ele está vivo. Ele está vivo. Você está passando pelos seus problemas, suas provações, suas tentações, seus testes e suas pressões. E você está sob ataque satânico o tempo todo, constantemente. Sabe, eu acho que, de muitas maneiras, em certos aspectos, é mais fácil não ser cristão neste mundo, porque o diabo pode te deixar em paz. No momento em que você recebe Cristo como Salvador, você está sujeito a isso, a menos que viva de joelhos, viva nas Escrituras, mantenha-se alerta e esteja sempre com sua armadura espiritual. Porque se você baixar a guarda, mesmo que seja por um dia como cristão, você está em apuros. No momento em que você recebe Cristo, percebe que todo mundo está indo em uma direção, e você se vira e começa a ir contra a correnteza como cristão, e isso é difícil. Mas, sabe, também é difícil ser pecador, quanto mais velho você fica, porque a Bíblia diz que o caminho do transgressor é difícil. Às vezes eu assisto programas na televisão onde mostram crimes. Nunca na minha vida vi criminosos trabalharem tanto pelo dinheiro que ganham. É verdade. Parece para mim que eles poderiam abrir um negócio legítimo e ter muito menos trabalho para ganhar dinheiro. Eles se esforçam nisso. Quer dizer, de acordo com o roteiro. E tenho certeza de que fazem isso na vida real também. Jesus Cristo está vivo. E se ele não ressuscitou dos mortos, se ele não está vivo, então não existe cristianismo.
Ainda estamos em nossos pecados, disse Paulo, e tudo isso é uma farsa. Esqueça. E então, o que aconteceu com as pessoas que receberam Cristo? Tivemos um rapaz aqui na outra noite que era líder dos Panteras Negras. Ele disse que achava que poderia mudar o mundo através do movimento dos Panteras Negras, até que, segundo ele, conheceu Jesus. E ele disse que Jesus mudou sua vida e tirou todo o ódio dele. E agora, ele disse, eu acredito que o mundo pode ser mudado. Mas ele disse, eu acredito que isso pode ser feito com o poder de Jesus. É isso. Jesus entrando no nosso coração. Sabe, se eu não tivesse nenhuma prova científica de que Jesus existiu, ainda assim eu confiaria nele, por causa do que ele fez por mim. A alegria, a paz, a segurança e o amor que ele me deu, a sua graça que é minha hoje. E também a satisfação que ele dá àqueles que confiam nele. Quem és tu, Senhor? Jesus Cristo, tu és quem dizes ser? Essa é a pergunta que cada um de vocês hoje vai ter que responder. Quem é Jesus? Se Jesus afirmou ser Deus sabendo que não era Deus, então ele é um mentiroso. E teremos que dizer, Jesus, você é um mentiroso. Você é uma fraude, um embuste e o maior impostor da história da humanidade. Ou, se Jesus achava que era Deus e não sabia a diferença, então ele precisava desesperadamente de ajuda psiquiátrica. Ele precisava de vários psiquiatras. A terceira alternativa é que ele era quem dizia ser, Deus em carne e osso. Eu acredito que as evidências são esmagadoras de que ele é quem afirma ser o Filho do Deus vivo. Mas eu não posso provar isso cientificamente. Mas posso provar isso pelas vidas que ele transforma todos os dias. Posso provar porque, no meu coração, eu não digo que eu acho, eu espero. Eu digo, eu sei. E sabe, há outro elemento em nossas vidas sobre o qual não pensamos muito, que é o elemento da fé. Pense na fé que você precisa ter todos os dias. Você precisa ter fé de que sua esposa não colocou veneno no seu café esta manhã. Você precisa confiar nela. Ela pode até ter sentido vontade, mas não fez isso. Você precisa ter fé no banco quando você preenche um cheque, assina e tem dinheiro na conta. Você precisa acreditar que o banco vai pagar. Você precisa ter fé no governo quando pega uma nota de $1. Agora, eu sei que ela está desvalorizando, mas você acredita que por trás dela há $1, que as pessoas vão aceitá-la como dinheiro. Tudo o que fazemos é por fé. Agora, por exemplo, quando eu chego a uma ladeira, e eu moro nas montanhas da Carolina do Norte, onde há muitas ladeiras, eu não paro o carro antes de chegar ao topo. Saio e vou a pé até lá para ver se alguém está vindo do outro lado na contramão. Eu tenho fé de que os motoristas vão permanecer do lado deles. Fé, fé, fé. Tudo é fé. Quando você sentou nessa cadeira, já tinha sentado nela antes. Aposto que você não a pegou para examinar, nem colocou as mãos para ver se ela aguentaria seu peso. Por fé, você simplesmente sentou nela. Você teve fé de que as pessoas não construiriam uma cadeira que não suportasse você. Tudo o que fazemos é por fé. Certo, pegue essa mesma fé, coloque em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você saberá quem é Jesus. Você o aceita pela fé, e ele entra na sua vida e no seu coração, e você sabe que ele é quem diz ser.
Naquela estrada de Damasco, a qual me referi há pouco, o apóstolo Paulo disse: "Quem és tu, Senhor?" E então Paulo lhe fez outra pergunta. Paulo disse: "O que queres que eu faça, Senhor?" E Jesus disse: "Levanta-te e vai." Eu estou pedindo a você hoje que se levante e venha até ele. Agora, alguns de vocês podem ridicularizar. Alguns de vocês podem rejeitá-lo. Alguns podem simplesmente adiar e dizer: "Vou esperar para outra hora." Ou você pode aceitá-lo como seu Senhor, seu Salvador, seu Mestre e o Filho de Deus, e ele entrará no seu coração, perdoará seus pecados e mudará sua vida. Jesus Cristo, superstar? Judas, não me entenda mal, eu só quero saber, ele disse. Então o refrão marcante, Jesus Cristo superstar, você acha que é quem dizem que você é? Sim. E muito mais. 10.000 vezes mais do que 2 homens na Inglaterra já colocaram nessas letras. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje você está sendo convidado a recebê-lo. Na verdade, se você quiser ir para o céu, a Bíblia ensina que você precisa recebê-lo. Se você quiser ter seus pecados perdoados, você precisa recebê-lo. E eu vou pedir que você faça isso hoje, e vou pedir que faça isso publicamente. Como você faz isso? Vou pedir que centenas de vocês se levantem de seus lugares agora mesmo e venham ficar aqui na frente deste palco, em silêncio e com reverência, e digam: "Eu quero Cristo no meu coração. Quero que Ele perdoe meus pecados. Quero ter a certeza de que vou para o céu. Quero que Ele mude minha vida. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador." Se você estiver com amigos, parentes ou em uma delegação, eles vão esperar. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Por que eu peço para você vir à frente? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Você vem publicamente e abertamente e se declara. Você pode ser protestante, pode ser católico, pode ser judeu, pode ser ortodoxo ou pode não ter religião nenhuma. Mas Deus falou com você hoje e você sabe que precisa de Cristo. Venha e tenha certeza disso agora mesmo. Nós vamos esperar e eu vou pedir que ninguém saia do culto. Por favor, não neste momento sagrado. Eu sei que você quer ir embora por causa da multidão, mas não vá. Apenas levante-se e venha agora mesmo, rapidamente, de todos os lugares, centenas de vocês. Nós vamos esperar. De todo o estádio, enquanto Deus está falando, você pode estar no coral e este pode ser seu último momento com Deus. Você pode nunca mais ter uma oportunidade como esta. Venha.
Você que está assistindo pela televisão, há centenas de pessoas vindo aqui no MC Cormick Place, em Chicago, para fazer seu compromisso com Jesus Cristo, para aceitá-lo como seu Senhor, seu Salvador, como seu Mestre, como Filho do Deus vivo. Eu vou pedir que você faça esse mesmo compromisso aí onde você está, em casa. Estou orando para que você tome essa decisão. Que Deus te ajude a fazer isso, e eu espero que você vá.